Olá, sejam todas bem-vindas ao nosso encontro sobre óleos essenciais e respiratório. Quando a gente decidiu fazer esse tema, né, já existem algumas outras aulas, a gente trouxe com uma nova abordagem revisada. Quando a gente decidiu fazer esse tema, a gente falou, pô, esse tema, além de eu estar compartilhando esse encontro com a Renata Borges, que tem a sua própria experiência com os óleos essenciais e os desconfortos respiratórios, as alergias respiratórias, rinite e tudo mais, a gente está vivendo um momento que parece que não passa, né? Os desafios aí respiratórios, principalmente quem é mãe, sabe o quanto as crianças estão, né, sempre com uma recidiva muito grande de gripe, de resfriado, de alergias respiratórias. Eu tô sentindo eu tô ouvindo um retorno, gente. Vocês estão ouvindo também? Deixa eu ver. Agora eu não ouvi. Se por acaso tiver ruim o meu áudio, me avisa, tá? A gente vê exatamente o que tá acontecendo pra gente ficar com uma gravação bem limpinha. É, então, tá acontecendo muito isso, né? Quem for mãe quiser compartilhar aqui comigo no chat como é que tá para você. A Rê trabalha, a mãe da Rê tem uma escola em Brasília, então ela também consegue vivenciar bastante aí todos os desafios que a gente está encontrando com as crianças. Lá em Brasília, por exemplo, tá um clima super úmido, então tudo isso, né? A gente ter ficado esse tempo de pandemia, né? Ter tido tantos novos vírus. O vírus é um agente infeccioso muito mutável, então o tempo inteiro ele fica ali mudando, né? A gente fica o tempo todo com novas gripes, com novas condições. Fora que as crianças, elas ficam fortes. O sistema imunológico das crianças, ele acontece porque ela fica doente, aí ela melhora e fica mais forte. Aí ela pega uma nova gripe, aí ela melhora, aí ela fica mais forte. Então é uma imunidade adquirida que a gente fala, né? E a pandemia, ela obviamente deixou as crianças com menos exposição e com menos imunidade mesmo. Então, isso fez com que elas ficassem destreinadas, né? Como se o nosso sistema imunológico fosse um time de futebol. E aí eles jogam bem à medida em que eles estão ali treinando, jogando, bem alinhados. Esse tempo fora, esse tempo de pandemia, ele desalinhou o time do sistema imunológico de todos nós, inclusive das crianças. Por isso que as crianças estão aí, parece que criando novamente uma nova imunidade, né? Eu vejo muito aqui em casa, eu sempre falo isso com as mães. A Lua era uma criança que ela praticamente não tinha gripe, era muito. Nossa, assim, acho que eu quase que não enfrentei gripe no primeiro quase um ano e meio da Lua. Agora que ela tá com 3 anos e meio, é uma semana sim, uma semana não, é uma tosse, é uma gripe. E aí tem o Kai agora também, que daí já é outra condição, porque o segundo filho, né, ele tem ali o veículo da irmã mais velha, que não tem jeito. Então, por isso que a gente tá aqui para falar sobre como que os óleos essenciais podem ajudar a gente com todas essas questões, esses desafios respiratórios. Então, se você ainda não me conhece, eu sou a Thaís Brunelli, eu sou farmacêutica bioquímica e eu sou também aromaterapeuta, mãe e consultora em parceria com a Doterra. Então eu ajudo as minhas clientes a entender mais sobre o que são os óleos essenciais e como que elas podem usar na rotina delas. Eu comecei a usar os óleos principalmente na minha gestação, comecei a usar para desconfortos de azia, de ansiedade, e depois comecei a usar efetivamente quando a Lua nasceu, né? A Lua, ela tem 3 anos e 9 meses, 100% de óleo essencial. A Lua nunca tomou um antibiótico, a Lua nunca tomou um anti-inflamatório, a Lua nunca usou nenhuma pomada para assadura sintética, porque eu ajudo o sistema imunológico dela diariamente a estar fortalecido. E quando ela tem a infecção, a gente tem ali uma bomba através dos óleos essenciais para conseguir fortalecer a Lua. Então eu costumo dizer que a Lua é a prova real de que é possível a gente ter uma saúde forte, saudável, porque quem conhece a Lua sabe que ela é uma criança super saudável e natural. E quanto mais pessoas quiserem saber sobre isso,
e cada vez mais, porque eu sei que não tem nenhuma mãe nesse mundo que dá um remédio e fala de boa, tô dando esse remédio e é de boa. Não, eu sei que nenhuma mãe gosta de dar remédio, de entupir criança de remédio. Então eu tô aqui justamente para ajudar mais pessoas a terem o privilégio, a autonomia e a segurança que eu tenho de cuidar dos nossos filhos de forma natural. Ô Rê, fala com o pessoal também para eles te conhecerem, por favor. Bom, então, pessoal, meu nome é Renata Borges. Meu Instagram dos olhos é a Plant for Oil. Alguns de vocês talvez já me conheçam, mas eu estou um pouquinho sumida aí. Mas estou voltando ativa com as redes sociais e as questões dos olhos mais voltados também para o online, né? Que a gente acabou fugindo um pouquinho do online, foi muito presencial, mas estou aí agora no retorno do paralelo. Mas, bom, eu sou advogada de formação, estou nessa fase. Na verdade, já passei da fase de transição da advocacia para a consultora da Terra. Ainda algumas pessoas choram me pedindo algumas causas para fazer, e aí a gente faz assim, tipo, vamos lá, mas aí assim. Eu já falo, gente, pelo amor de Deus, para de me mandar causa, para de me pedir para fazer coisa de processo, que eu tô fora. Mas aí sempre tem uma coisinha ou outra, aí quando a causa é boa, a gente acaba fazendo, né? Também para ajudar. Mas, enfim, hoje sou consultora da Terra, tenho já 2 anos de empresa. A do Terra chegou para mim por conta do Breathe, que é um dos óleos aqui que nós vamos falar na aula, que é um blend fantástico para questão de fundo respiratório, asma, enfim, coisas respiratórias, totalmente voltado para fundo respiratório. Além do paralelo que eu tenho, que acabou me chamando um projeto que eu fiz para a escola que a minha mãe é mantenedora, que é o Aroma School, onde eu implemento ali os óleos essenciais na rotina das crianças só através do difusor. Não tem nem uso tópico, é só realmente no ambiente. E é um projeto bem bacana, porque veio assim, esse chamado para mim na pandemia, tanto para mim que era para a questão da minha rinite, que atacou muito forte, e eu vi o Breathe, uma das pessoas que eu seguia falando sobre ele, que tinha tratado várias questões também respiratórias com ele, e eu pensei, bom, então vou levar, a escola vai abrir, se Deus quiser, a escola vai abrir, um dia ela vai abrir, e aí eu vou colar aqui nessa pessoinha aqui que está falando tudo de óleo com a filha dela, que era a Thaís, na internet. E aí eu entrei e falei, não, vou copiar tudo dela ali, ela vai me falar, copiar não, ela vai me falar o que eu tenho que fazer, e aí eu vou colocar lá na escola. Ledo engano, com um mês, muito menos, já estava ali virando noite desafio, fazendo arte, querendo falar dos olhos e passando para as pessoas, de forma muito tímida ainda. E aí o projeto, junto com o Brief, eu falo que foram assim os meus achados para que eu entrasse nesse mundo e não saísse mais. Então, a gente vai trocar aqui algumas figurinhas com vocês de não só do nosso entendimento, né, técnico que nós temos, como também as nossas vivências com os olhos relacionados ao fundo a questões respiratórias. Vamos lá, então, tá? Bora. Então, primeiro vamos falar rapidamente sobre o sistema respiratório, só para a gente, né, contextualizar aqui. Então, o que que o sistema respiratório ele é responsável? Ele é responsável por fazer as trocas gasosas. A gente recebe o ar, né, rico em gás carbônico, a gente faz uma filtração, né, desse ar e o oxigênio, e aí a gente faz a troca gasosa dentro do nosso pulmão, ele passa aqui por todo o sistema respiratório, né? O sistema respiratório, quando você olha a imagem, ele não é tão complexo, mas por ele receber esse oxigênio que tem muitos possíveis agentes infecciosos, a gente tem possibilidade de muitas infecções. Porque a gente tem as infecções aqui nos seios nasais, a gente tem as infecções de otite, que a Sheila estava até comentando no chat. Aí a gente tem essa parte da garganta, a gente tem a faringe, a laringe, os brônquios, os bronquíolos, a traqueia, o pulmão. Então a gente consegue ter
possíveis doenças aí, de acordo com a saúde no nosso sistema respiratório, dor de garganta, a gente tem as asmas, bronquites, a gente tem muitas possíveis doenças respiratórias de acordo com essa complexidade do sistema respiratório. Então, ele é um conjunto aqui, né, dessa parte superior do nosso tórax até os nossos seios nasais, que ele faz justamente essa troca gasosa para fazer eu falo que o oxigênio ele é o alimento da nossa alma, né? Ele é o alimento do nosso corpo. Então, a respiração é uma das coisas aí mais fundamentais que a gente tem. E aí, quais são as funções dele? Ele faz uma absorção do oxigênio, ele faz uma excreção do gás carbônico e ele tem uma função de consciência. E essa função de consciência, ela é muito interessante a gente falar, porque é o famoso respira, né, que a gente fala. Então, todas as vezes que a gente traz consciência para nossa respiração, a gente está falando diretamente com o nosso sistema nervoso. Por quê? Um dos primeiros sinais que a gente tem quando a gente está nervoso, quando a gente está com medo, quando a gente está ansioso, é impactar na nossa respiração. A gente muitas vezes não completa, né, a nossa respiração. A gente tem aquela respiração mais curta, aquela respiração de cachorrinho mesmo, né? Aquela respiração que fica mais na parte superior. Então, você absorver o alimento que você precisa, que é esse oxigênio, para você jogar esse oxigênio no teu sangue, né? Oxigenar tudo, o teu cérebro, para que todos os teus órgãos, todos os seus sistemas funcionem melhor. Fazer a excreção daquilo que você não precisa, que é esse gás carbônico. E ter essa função de consciência, que convida a gente mais para essa parte mental, emocional, né, não tem nem o que falar, super importante. O sistema respiratório, ele tá completamente conectado com o nosso sistema cardíaco, né? Toda vez que a gente fala de sistema respiratório, a gente fala de sistemas porque fica mais fácil a gente estudar isso na escola, na faculdade, mas a verdade é que tá tudo relacionado. Então, quando você fala de sistema respiratório, você não tem como, o pulmão e o coração trabalham junto, então o cardiorrespiratório é muito envolvido, a parte neurológica é muito envolvida, então é obviamente um dos sistemas aí mais né, necessários para a vida humana mesmo. O elemento ar é capturado, é transportado pelo nosso sangue, enchendo nossas células de combustível, que é o oxigênio, e expelindo a nossa fumaça, que é o gás carbônico. Então a gente põe para dentro o oxigênio e coloca para fora esse gás carbônico. Por isso que é tão importante a gente pensar na qualidade do nosso ar, né? Então por isso que eu falo muito para as minhas clientes, as crianças estão doentes aí, cara, coloca óleos essenciais purificantes no difusor o tempo inteiro. Igual a Rê estava falando, eu uso na escola aromático, só no difusor. Não é só no difusor, já é maravilhoso, porque isso promove uma purificação do ar. À medida em que você tem um ar mais limpo para você respirar, você tem menos agentes infecciosos para você colocar dentro do teu corpo. E nossa região, principalmente essa região da face e no próprio pulmão também, a gente tem muito alimento para os agentes infecciosos. Por isso que quando muito rápido, a gente já começa a criar muco. Esse muco é a bactéria ali produzindo o alimento dela, né? Então, quando isso já vem para um nível de pulmão, a gente já tem doenças, né, que acabam sendo mais graves, então uma bronquite, uma pneumonia. Então, por isso que a purificação do ar é uma coisa muito importante. Então, eu sempre falo para as mães, as crianças estão gripadas aí, coloca no difusor o dia todo rodando com óleos essenciais que vão purificar o teu ar. Cuidado com o que você está inalando, cuidado com as possíveis essências sintéticas que você tem na tua casa, cuidado com os produtos químicos que você usa, porque tudo isso interfere na qualidade, na função respiratória do teu corpo. Então, por isso que é tão importante. E indo direto para quais óleos essenciais
a gente vai trazer aqui o primeiro, e aí eu vou pedir para reconduzir esse primeiro, por conta de toda a intimidade que ela tem, porque uma coisa que é muito, que deve ser considerada é que os óleos essenciais, eles existe uma relação de intimidade com os óleos essenciais. E a intimidade, ela não existe você ser íntimo de alguém de um dia para o outro. A intimidade, ela é construída. E além disso, existe muito uma parada de conexão, né? Existem alguns óleos que a gente parece que sente que chama a gente, né? Eu, particularmente, gosto muito do Brief, mas não tive um primeiro contato amoroso com o Brief. Não foi um amor à primeira vista. Eu acabei indo mais para um Zengest, porque cada um tem a sua história, tem a sua dor, tem o seu momento. A Rê já não, ela já teve um caso de amor com o Brief. Então, por isso que a gente escolheu alguns óleos estratégicos para falar sobre suporte respiratório. E o primeiro é o nosso Brief aqui, né, Rê? Exatamente, gente. O brief não, um caso de um chamado emocional e físico, né? Porque eu estava comentando mais cedo aqui na sala, antes da gente começar a gravação, que só quem passa por um problema respiratório sabe o que é não conseguir respirar, o quão angustiante é, né? E no meu caso, como eu falei antes, na pandemia veio muito forte isso. Fiquei super congestionada e era uma congestão assim que eu não sabia mais o que fazer, porque eu já não queria usar nenhum tipo de produto sintético, os sprayzinhos de nariz, para não ficar justamente dependente daquilo. E quando eu vi o Breathe, eu falei assim, gente, isso aqui é a solução dos meus problemas, não é possível, né? E então fui atrás, foi quando fiz o cadastro, enfim, e logo comecei a utilizar o Breathe de maneira básica, que a gente sempre ensina, que é pegar uma gotinha e inalar em formato de conchinha, né? Fechando tudo e deixando somente os olhos de fora. Então, eu fiz isso. E ao saber das propriedades dele, né, que a gente está vendo aqui, folha de louro, hortelã-pimenta, que a gente vai falar que também é um potente, ele abre bastante as vias aéreas, a melaleuca também, a gente vai falar sobre ela, limão siciliano também é muito bom, cardamomo, canforeira e ravensara, que também, nossa, ravensara, a gente tem ele individual, que também é fantástico. E a do Terra fez esse blend de forma bastante inteligente. A gente não sabe, todas as pessoas, tem como eu fazer um brief? Gente, tem e não tem. Tem, porque a gente pode talvez inventar e tentar de uma forma nossa, tentar chegar próximo que a Terra fez, mas com o padrão do Terra não dá, porque eles fazem justamente o percentual exato para que ele seja esse produto que vocês estão vendo e que vocês vão vivenciá-lo. Eles não passam para a gente percentual de como é feito, então, a gente pode tentar chegar, olhar e dizer, eu vou tentar fazer. Mas, gente, não vai chegar nesse padrão essencial, até porque para que vire um blend potente, existe toda uma... contadinho ali o percentual de quanto vai ter, de quanto não vai ter desse, para justamente não atrapalhar a química de um e outro e anular. Então, não é saindo fazendo assim qualquer coisa. Tem que ser feito de uma forma perfeita, igual eles fizeram. Então, voltando para a utilização dele, eu fiz praticamente dessa forma básica. Ai. Não, mas pode deixar aí. Dessa forma básica. E já comecei a ter resultado. Então, eu fazia de manhã, na hora do almoço, quando eu lembrava, e à noite, principalmente à noite, que era quando o tal do deitar e você ficar assim, nossa, parece que piora, né? Tudo piora à noite. Então, eu resolvi... Aí eu fazia simples assim. Não fiz nenhum tipo de dieta de glúten, de lactose, porque eu já sabia que a minha rinite era de fundo alérgico alimentar, de glúten e lactose. Eu faço utilização até hoje. Não é o certo, mas eu faço. Só para vocês terem ideia do que ele fez na minha vida. Continuei. E assim foi. Quando foi uma semana... eu no banho, eu começava a expelir uns mucos transparentes, assim.
E eu falei assim, gente, mas da onde está saindo isso? Porque tá tudo certo. E de repente, minha respiração melhorando. Foi quando eu vi, eu não tô acreditando que ele tá literalmente tratando a minha alergia alimentar, assim, de alguma forma, meu corpo entendeu aquilo e ele captou e eu consegui expelir, na verdade, né? A questão do tratamento, entre aspas, seria ele ajudou a ir expelindo tudo aquilo que estava aqui nos meus seios nasais, nessa parte aqui respiratória, ele simplesmente começou a expelir aquilo. E eu, gente, como que eu ia respirar com essa placa me impedindo de, né, fazer o básico da vida? Está explicado. E eu não estava conseguindo fazer e não queria também muito tirar o glúten de uma forma radical, entrar nessa questão de dieta, de tirar, é muito penoso. Então, e assim foi. Eu falei assim, gente, não, vamos partir para outros, né? Porque quando eu entrei, eu fiquei só no brief, porque é isso, às vezes você só fica pegada no óleo e achando que só ele vai resolver. E como a Tá bem falou, às vezes você tem aquele apego e de repente você começa a nem querer mais aquele olho, você vai para o outro. E é um caso de amor e ódio, mas aí eu sempre volto para ele, ó. Ódio eu nunca tive dele, nunca vou ter, porque ele sou super grata ao que ele faz e ainda passa para as minhas clientes, enfim. Então, a inalação direta na palma da mão, ela é fantástica, ela vai resolver já de uma forma muito bacana. No difusor, gente, no difusor é uma sensação de bem-estar, você fica aquele mentoladinho assim, e ao mesmo tempo ele te passa um frescor. Eu não sei se você sente isso, tá? Mas ele me passa esse frescor no difusor. Tanto é que à noite ele não só purifica o ar, como ele relaxa mesmo, porque a respiração ela convida para o relaxamento, né? Então eu uso muito no difusor. Eu adoro misturar o brief com a lavanda no difusor para ajudar com essa parte de criar uma atmosfera mais relaxante mesmo. Olha que legal. E ainda tem a utilização no travesseiro, que também, para quem não tem o difusor, ai meu Deus, mas eu não tenho difusor, só serve só no difusor. Não. Além se você não tiver o difusor, tem a mão e tem a questão de colocar no travesseiro, que eu gosto de sempre indicar um pingar de um lado e do outro, porque se você virar para o lado, você vai inalar o lado que você Amiga, uma experiência. A lua, esse negócio que você falou que à noite as coisas pioram é impressionante, né? Porque, gente, a lua, ela tá assim, ela passa o dia inteiro de boa, sem dar nenhuma tossida, nada. Ela deita na cama, ela começa a tossir, que eu falo, gente, não é possível, de onde que vem essa tosse? Tosse noturna, né? Não tem jeito. Não, é real. Aí o que eu faço? Eu pego, já deixo o difusor ligado, né? E aí pingo uma gota, ali eu pingo até mais que uma muitas vezes, porque, nossa, eu sinto que abre a respiração dela, ajuda demais, porque, cara, ninguém consegue dormir tossindo, Não tipo, dá. né? E aí ajuda muito, muito ela. O brief no travesseiro eu uso sempre, muito, direto. E é uma ferramenta muito fácil, né? Às vezes você tá com preguiça de pegar. Aí é isso, porque a gente às vezes deixa de utilizar, o difusor tá não sei aonde. Eu tô querendo botar na mão, mas eu não quero dormir com a mão cheirando aquilo, porque vai ficar melecada. Sei lá, talvez, eu tô falando aqui várias coisas que a gente se sabota, né? Gente, então é simples, pega no travesseiro, coloca e pronto, vida que segue. E eu gosto também de fazer muito o seguinte com o meu sobrinho. Eu coloco, às vezes não quero acordar, ou então não quero deixar no travesseiro, mas porque eu quero uma coisa muito próxima, eu coloco sempre na golinha do pijama, ou de alguma coisa nesse sentido. Ele estuda lá na escola, né? Então, anteontem mesmo, eu estava descendo para ir embora, e na hora da soneca, começou a tossir do nada, ele foi para a escola ótimo. Aí eu estava com o brief, peguei, passei nos pezinhos dele, botei na gola, botei nas costas que ele já estava de bruxa, eu não queria acordá-lo. E aí, vida que segue, ele, caramba, tive notícias, né? Falei só até porque eu queria também saber como é que tinha sido a resposta do brief. E aí, ele já melhorou bastante, a tosse já estava bem melhor. Então, é muito interessante essa utilização do travesseiro. No nebulizador, né, tá? Até inclusive compartilha com elas a respeito, que você tem essa vivência do nebulizador. Nossa, eu adoro, amiga. Então, na verdade, a recomendação no inalador, nebulizador, não é você colocar no compartimento junto com o soro.
Por quê? Porque esse compartimento, ele é de plástico, geralmente, e o óleo essencial e o plástico a gente não recomenda. Existe um tipo de plástico que até pode, mas como a gente não sabe qual é o tipo de plástico que tem nesse compartimento do nebulizador, eu sugiro que você não faça desse jeito, porque você pode estragar o teu nebulizador, né? Ele pode derreter o plástico mesmo. Então, o que que eu sugiro? O que que eu faço na Lu e que, gente, é maravilhoso? Eu pego um algodão, eu pingo umas 2 gotas do Brief no algodão e eu coloco na saída do vapor do nebulizador, né? Daquela parte que fica bem ali, né? No rosto, na narina mesmo. E aí eu coloco ali e aí ajuda pra caramba, porque a nebulização por si só, obviamente, ela já é ótima, né? Tanto quanto tão boa quanto a lavagem nasal, gente. Isso é uma coisa que né, coloquem na rotina de vocês, porque é isso que eu tava falando no começo. Se você mantém essa área do teu rosto limpa, então a Elô, por exemplo, que tá aí com uma rinite, Elô, lava o nariz, lava o nariz várias vezes. Eu confesso que eu não tinha esse hábito, e hoje em dia, assim, tipo, desse ano pra cá, eu lavo o nariz das crianças todos os dias, e é impressionante todos os dias de verdade. A Lua no começo era super resistente, ela não deixava. E hoje em dia ela já fala, ai, faz da fada. Ai, faz do unicórnio. Tipo, hoje já virou até uma lúdico, assim, até uma brincadeira. O Kai, nossa, o Kai, como, né, assim, eu já faço nele de bebê, ele já até para, eu faço, ele nem se resiste, sabe? Então, com certeza, assim, é uma coisa que ajuda muito, porque você, à medida em que você faz essa lavagem nasal, você expulsa sujeira. E isso vai fazer com que você tenha menos infecção e uma respiração mais limpa. Então, no nebulizador é maravilhoso desse jeito, eu uso. E quando ela tá, tipo, tossindo muito, ou com a respiração muito trancada, à noite dormindo, eu faço eu mesma a nebulização nela. Tipo, eu, sabe, pego, coloco o Brief no algodãozinho, coloco o nebulizador no rostinho dela, assim, ela dormindo, e, cara, alivia imediatamente, assim, impressionante. Exato. Além do que tem para você utilizar com sais de banho quente, promover uma sensação relaxante, né? Que aí a gente vai falar até também do box, que eu até gosto muito de utilizar, a gente vai falar do eucalipto, que para mim assim é impressionante também. Mas e a inalação úmida? Gente, a inalação úmida, pera lá que a gente tem que parar um pouquinho para falar sobre ela. A inalação úmida, você não precisa, assim, às vezes a pessoa, tem que ter uma bacia para poder ter uma, assim, eu particularmente, a Tata gosta mais de fazer cobrindo tudo, né, Tata? Eu gosto. Eu gosto mais, porque eu me incomoda demais. Então, para funcionar para mim, eu faço da seguinte forma: tem uma caneca de tomar água normal, tem que ser de porcelana, não pode ter, tem que ser de vidro, não pode ser nada de plástico, né? Lembrando sobre isso. E aí você vai colocar lá as gotinhas do Brief, aí a gente vai bater uma conversa no depois, pode ser de 2 gotas, 3 gotas, mas é ideal você conversar com a sua consultora para ela entender melhor a sua situação e você poder fazer de uma forma mais assertiva. Mas, no geral, de 3 a 5 gotas já é assim, muito suficiente. E a água ela tem que estar um morno, mas não pode ser um morno fervendo e nem pode ser um morno frio. Tem que ser numa temperatura razoável a ponto de subir aí um vapor, para que quando inalar aquele vapor que vai subir, você vai inalar aquele vapor. Aí eu tampo com a toalha, em vez de pegar a toalha toda e botar na bacia e botar todo o meu rosto, eu faço o contrário. Eu coloco a caneca e fecho ela bem com a toalha assim todinha e respiro ali, é como se fosse a conchinha, só que na caneca. E aí eu respiro devagar, eu não faço aquela respiração rápida e brusca, tipo, puxando tudo, eu vou respirando em 7 tempos. Aí eu, até os 5 tempos, não precisa ter os 7, mas o ideal é que você respire devagar, para um pouquinho, respira devagar, de novo, inspira, né? Para um pouquinho, inspira de novo, até você encher o seu pulmão. Quando você encher tudo, você solta, e aí eu tiro da toalha. E aí vou de novo, faço aquilo, gente. Para mim, assim, é um negócio que funciona demais. E o bom é que a gente também pode, na sequência dos olhos que nós vamos falar aqui, misturar
com ele também. Então, dá para fazer um blend aí de inalação úmida, que pode ser com os outros óleos, só com Breathe ou em conjunto. Então, é muito bacana ela utilizar como ferramenta. E no banho, amiga, é impressionante também, né? Eu sempre falo, meninas, eu deixo, assim, nessa época, igual a Sheila comentou aqui no chat, que já tá rescindiva de otites, enfim, de infecções nessa parte, né? Asivas, né? Que os médicos falam. Deixa um brief ou deixa um eucalipto. A gente vai falar de algumas outras possibilidades. No banheiro, use em todos os banhos, porque ele já vai fazer essa purificação e ele também vai promover essa expectoração, porque o brief, ele vai ajudar a dissolver esse muco, né? Então, às vezes o catarro tá preso mesmo, então ele é mucolítico, né, que a gente fala, e ele é expectorante. Então ele vai aliviar muito para colocar para fora. E aí você ainda tem o vapor do banho, então você tá fazendo aí várias ferramentas para você ajudar realmente o teu corpo a dissolver esse muco e colocar ele para fora, porque é só assim que você vai melhorar. Se você deixa aquilo retido, você começa a ter a rinite atacando, a sinusite. Nossa, sinusite para mim, gente, assim, eu sou muito resistente para dor, mas sinusite é uma parada que me tira do eixo real, assim, eu falo, gente, como que alguém vive com sinusite? A pressão na face é uma coisa muito forte, assim, então ter várias ferramentas, né? Porque é isso que vai fazer você se sentir melhor, é o que vai aliviar. Então aqui no banho também é ótimo, pinga no cantinho do box, só para esse vapor, igual a Rê falou, fazer essa volatização do óleo, já cria uma atmosfera super gostosa no banho, parece uma sauna, e também tem todos esses efeitos terapêuticos aí junto. Então esse é o nosso brief, né, amiga? Isso, querido e amado, nunca pode deixar de esquecer. Agora o nosso hortelã-pimenta, porque o hortelã-pimenta, todo mundo aqui que já é cliente tem hortelã-pimenta. Meio que impossível você começar. Até se você comprar um kit introdutório, você vai ter o hortelã-pimenta, né? Porque ele é realmente um óleo da introdução dos óleos essenciais. Você vai mais no brief do que no peppermint, né, amiga? Então, o que que acontece? Aí a gente vai entrar naquela conversa que a gente falou assim: ah, ele te chama, né? O peppermint, gente, pro meu desespero. Eu falava assim, gente, eu sou meio anormal, porque não é possível. Ai, peppermint, maravilhoso. Ele me dá um pouco, uma certa. Para mim, ele funciona, obviamente, mas ele nunca é a minha ferramenta, a primeira ferramenta para cunho respiratório. Ele, ao contrário, para mim, ele é de fundo totalmente digestivo. Assim, para mim. Eu gosto muito porque o aroma dele, ele para mim, no finalzinho, ele me remete a uma coisa muito adocicada e aquilo dá um certo enjoo. Por isso aqui, eu gosto até de falar desse relato, para que a gente não romantize tudo dos óleos essenciais e ache que tudo tem que ser perfeito. E você deixar de usar porque não teve aquele efeito que todo mundo fala que tem que dar em você. Não, ao contrário, não deu certo. Você não gostou daquele aroma? Parte para um outro óleo, que tem muitos óleos com a mesma ou próxima função e propriedades, obviamente, que vai distinguir é que um vai ter uma propriedade maior daquela química e, consequentemente, ele vai ser melhor. E o outro, e também o seu corpo vai ditar muito isso, a sua aptidão, assim, para aquele aroma, para aquela, assim, né, assim, o seu gosto, aliás, né, para aquele aroma. Então, tudo isso vai facilitar que você utilize aquele óleo. Não precisa utilizar óleo essencial na marra, gente. Tem que ser prazeroso, tem que ser uma experiência boa, gostosa. Ninguém vai querer fazer isso, né, forçado. Então, por isso que o peppermint, para mim, dificilmente ele vai ser logo algo que eu vou usar para questão respiratória, porque eu tenho sempre o brief na minha bolsa, sempre do meu lado, nunca falta brief, então ele sempre vai ser o primeiro. O peppermint vai ser aquela coisa assim, não tem jeito, não tem como, aí eu vou e utilizo, mas ele é fantástico, todo mundo tem outro relato. E acaba sendo muito mesmo uma experiência pessoal, porque, por exemplo, eu já tenho clientes que sentem alívio maior, mais imediato com o peppermint, porque o brief, ele é mais... Eu sempre falo, nas crianças, eu particularmente sempre vou de brief, porque ele é mais suave, né? Então,
para as crianças acaba sendo melhor. Eu, particularmente, nem gosto muito de usar o peppermint nas crianças, porque ele é ardido, né? Ele é muito Vai forte. agitar, né, amiga? Criança vai agitar. Você passar um peppermint nela, ela vai virar uma pipoca, gente. É, Também não para, assim, é muito difícil passar é. quando não tem. Eu uso mais quando eu quero cuidar de uma febre e ainda tem até outras opções, nem necessariamente precisa do peppermint, mas ele pode ser uma se você não tiver outra opção com você. Mas para quem tem tipo rinite ou até o nariz muito trancado, ou até quem precisa de muita energia, né? Então, às vezes a gente tá ali, tipo, ai, com a respiração ruim, mas tem um monte de coisa pra você fazer, meu Deus. Igual a Elo tava aqui no começo, ela falou, ai, tô aqui. Você vê que a respiração, pô, impacta completamente na nossa produtividade, né? Então, o Peppermint, nesse caso, ele geralmente é muito assertivo, porque ele, além de dar esse alívio meio que imediato, porque, cara, se você pingar uma gota de Peppermint na sua mão, você já vai abrir aquelas vias aéreas, né? Então, para parte, eu sempre faço uma distinção assim: alívio de vias aéreas superiores, que é aqui, né? O peppermint tem ótimo efeito. Se você estiver pensando numa questão mais crônica ou de alívio de vias aéreas mais baixas, tipo, né, garganta, pulmão, o brief é mais completo, porque o brief ele tem mais todos os outros óleos, né? Ele tem o cardamomo, ele tem o ravintsara, então ele acaba sendo, né, um mix completo. Assim, né? Sim. É mais completo mesmo para o sistema respiratório, né? E tem a peppermint dentro também. Então, por isso que o peppermint ele é ótimo. Uso muito para as alergias respiratórias, para essa parte de trancado de nariz é ótimo, para fazer a inalação úmida é bom também. Aí você tem que só entender o quanto você gosta ou não, porque ele é mais ardido, então você vai ter, né, aquela, né, ele mais forte ali. Porto, né? E ele é bem mentolado, então às vezes que não. Nossa, eu tenho um cliente que ele é congestionadíssimo e ele odeia coisa com mentol. É. Aí lascou, né? Você quer me ajudar ou não? Mas enfim, brincando aqui, a gente dei outra opção para ele, porque aí Sim. também tem um mentolado muito forte e ele tem esse ardume assim maior por conta dos óleos, por conta do mentol, né? Então a Amandinha já mandou aqui, eu amo peppermint. Por isso que eu falo, os óleos essenciais é para todo mundo, porque é gosto e gosto não definitivamente não se discute, né? Porque cada um tem o seu. E aí, além dele ter toda essa parte, ele é analgésico, ele é antimicrobiano, ele é anti-infeccioso, ele é anti-inflamatório, ele é antisséptico, ele é antiviral, ele é descongestionante. Então, pensando na parte respiratória, ele é maravilhoso, né? Porque ele vai ajudar na congestão nasal, na sinusite, na rinite, na tosse, na alergia respiratória, em tudo. Tanto é, amiga, que eu coloquei aqui esse print das alergias respiratórias, porque existe estudos científicos publicados que mostram que a inalação, e aí pode ser como? Gota na mão, pinga no chuveiro, faz inalação úmida, reduz a parte de quem tem tosses crônicas. Então, que nem eu falei, eu, por exemplo, não tenho, não gosto, falei que não uso muito o hortelã-pimenta nas crianças, mas quando eu vou fazer um mix, eu coloco uma gotinha de peppermint ali, porque ele vai ajudar. A Lua fez agora, acho que foi até a Vivi tá aqui com a gente ainda, a Vivi me perguntou, tá, Vivi, querida, eu não consegui te responder, mas eu vou te responder, qual foi a sinergia que eu usei pra tosse da Lua? O que eu coloquei na sinergia? Gente, tem um mix que eu nem trouxe ele nesse momento, mas ele chama Air X. Você já usou, amiga, o Air X? Já usei. Eu amo o Air X. Eu acho ele um brief mais rico. Eu adoro ele. Ele teve uma resposta melhor no ar? Eu tô gostando muito. Na purificação do ar eu amo, 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 amo o AirX no difusor. Então, o meu AirX ele acaba muito rápido. Eu até quero falar mais desse óleo, mas eu ainda tô pegando bastante intimidade com ele para eu poder falar de uma forma, né, bem forte. Então, eu coloquei o AirX, mas eu coloquei o peppermint, coloquei a lavanda, coloquei o frankincense, coloquei a melaleuca, coloquei óleos que todo mundo tem. Se você tem o seu kit, você tem, e você já consegue fazer essa sinergia. O eucalipto, que é o próximo óleo que a gente vai falar, né? O eucalipto para tosse é para mim o principal. Mas existe estudo científico comprovando que o peppermint tem ótimos efeitos em tosses crônicas
né? E nessa parte de doenças de influências respiratórias. Então, é uma ótima opção. Não foi o meu principal na sinergia? Não. O meu foco foi no eucalipto. Mas uma gotinha ali para ele dar uma potencializada no antiviral, no antimicrobiano e na tosse, ele foi uma opção maravilhosa. Aqui, até para compartilhar, o tomilho também, gente. O tomilho, ele é maravilhoso para rinocinusite. Então, ele existe estudos científicos também que comprovam que ele ajuda bastante. Eu coloquei tomilho também na sinergia de tosse da lua. Eu gosto muito do tomilho para Viral respiratório. maravilhoso. Então, o tomilho também é uma ótima opção. Então, só para Vivi que me pergunta o que tem na sinergia de tosse da lua: o EX, o tomilho, o eucalipto. Aí eu coloquei uma gota de peppermint, uma gota de frankincense, uma gota de lavanda e tô passando nela, e melaleuca, uma gota de melaleuca, e tô passando nela, e tá impressionante. À noite a gente ainda tem ali os nossos desafios, mas durante o dia eu falo, ai meu Deus, por que eu não mandei ela pra escola? Essa menina tá ótima e eu deixo ela aqui em casa. Só que daí chega a noite e falo, ai não dá, vou deixar ela em casa. Aí então, durante o dia a gente tá aí nesse conflito. Aí o modo de usar, amiga, pode. Bom, o modo de usar do Peppermint, não, e o melhor dele é que a gente tem a versão Touch, né? E a versão Touch que é diluída. Tem 2 óleos que não, tá na versão Touch, não são diluídos, mas não é o caso do Peppermint. Você já vem com ele diluído, pode passar nos seios, nasais, né? E também nos seios do peito. Pode passar também nos pulsos, mas quando passar, gente, aqui nos seios nasais, vamos lembrar que a Tá falou, cuidado com os olhos. Então, o que eu gosto de fazer? Usar ele aqui na hora de dormir. Então, vou fechar meu olho para dormir, passo aqui, aí eu ainda faço uma massagenzinha boa aqui, e ainda massageio assim bem, e passo ele, fecho o olho e vou dormir, porque senão vai ficar ardendo, você realmente não vai conseguir abrir o olho com ele aqui na face nasal, porque ele vai por conta do mentol, que é bem forte. Então, é só passar ele na tópico, já diluído, ou se você não tem diluído, vamos diluir, que é possível. Tenha óleo de coco em mão, dado terra, carreador, porque é o que não vai mudar de fase, vai ficar sempre na fase líquida, você não vai ter que ficar precisando esquentar quando ficar um pouco mais frio, e se esquentar, a gente sabe, perde o óleo essencial. Então, a gente vai colocar ali, não tem frasquinho para fazer? Tudo bem, dependendo da sua idade, e, enfim, da necessidade que você quer, eu sempre passo, assim, de forma geral, para colocar numa colher de sopa, diluir ali com 2 gotinhas e você vai passar aqui, vai passar nos seios também, aqui do peitoral. Pode passar também nos pés, que é maravilhoso também para criança passar nos pés, que vai ter uma absorção rápida. Mas assim, quando for criança, gente, sempre entre em contato com a gente, com a consultora que vocês têm, que te cadastrou, para que ela passe direitinho a diluição correta para o adulto, para a criança, para que não tenha nenhum problema de toxicidade, de uso excessivo no prato, de ter muitas gotas para pouca idade, né? É só isso que vai, a toxicidade dos óleos, ela só causa assim, se você usar de forma incorreta, digamos assim, de uma forma absurda, muito alta. Então, mas a gente sempre gosta de trabalhar com segurança, então a gente sempre pede, pedir lá no nosso grupo de WhatsApp que nós temos, né, do nosso grupo, que a gente sempre troca ideias, ou com a consultoria direta para dizer exatamente a quantidade de gota para que você tenha uma experiência eficaz e segura. Então, vai sempre... E outra coisa, diluída, essa forma, difundida no difusor, ou inalar na palma da mão, que também é fantástico. Top, amiga. Aí, próximo, né? Ah, o queridíssimo, meu querido. Gente, eu falo, se você, assim, você tem o seu kit, você já tem muita coisa boa aí. Você tem brief, você tem eucalipto, você tem o peppermint, você tem a melaleuca, você tem a lavanda, você tem frankincense. Mas põe no seu LRP o eucalipto. Vamos lá. Fora que é um óleo super acessível, porque é um óleo que não passa de R$90, o frasco de 15 ml. E, cara, ele pra parte respiratória, pra mim, super seguro para as crianças. Sim. E tem um efeito na parte de tosse, na parte de mucolítico, que pra mim é assim. Não, o que eu tenho de frasco vazio de eucalipto, eu vou fazer coleção.
Eu acho que ele chegou perto do Breathe, assim, para mim. Então, a gente falando dessa questão de amor e ódio e tal. Então, aí o Breathe agora ele tá ali, ele vai Mas, ficar, mas o eucalipto já tem um bom tempo que ele, para mim, assim, é algo surreal. Pro banho, então, gente, aquela dica que a gente deu não. do banho no box, colocar e você conseguir fechar todo o seu banheiro, deixar ele bem vaporizado. Se você não quer aquele banho muito quente, então você vai fazer o seguinte: você vai fechar primeiro, né, todo o seu banheiro, botar na potência ali do quente para ter um vaporzão, já pinga ele. Quando você quer entrar para um banho mais frio e tal, você diminui um pouco a temperatura, mas você já vai ter sua sauna particular, privada, com eucalipto, gente, porque fica cheiro de sauna muito bom, e você já vai estar relaxando, você já vai dormir. Então, assim, mesmo de dia, quem também quiser fazer de dia, você já vai começar um dia relaxado, sem estresse, sem chegar a querer bater todo mundo e no trânsito também. Então, você já vai relaxar tanto à noite quanto de dia para começar um dia e à noite para finalizar, né? Não, o eucalipto, fora que você usa ele, tipo, na mão, assim, com um pouco de óleo de coco nas crianças, e nem precisa, eu falo, Rê, o meu também, tanto é que nesse pedido agora que eu fiz, esse pedido gordo, maravilhoso que eu fiz agora esse mês, eu coloquei o eucalipto porque o meu tinha acabado, porque acaba muito rápido o meu eucalipto, eu uso sem dó, né? Porque como ele também é acessível, a gente usa muito no difusor, porque não tem jeito, aquele óleo que é mais oleoso, a gente fica com mais dó de colocar no difusor. Você acaba usando ele mais por uma sinergia ou por um ponto mais estratégico. Agora, óleos que são mais acessíveis é aquele óleo que você pinga 5 gotas no difusor sem dó. É aquele óleo que você pinga todo dia no banheiro. Porque, pô, R$ 80 um frasco de 15 ml. Quanto que a gente tá falando que sai a gota? Nossa. É muito barato, né? E Assim, proporcionar os dois mundos, bem-estar exatamente. emocional, bem-estar físico, você já vai te proteger, você já vai ter uma outra vibe, você já vai Não, chegar assim, gente, e é um óleo eu de bem-estar, né, amiga? emocionalmente, Totalmente. nossa, amiga, eu lembro uma vez que a minha irmã, ela tava passando um processo super de separação mesmo do relacionamento que ela tava, uma coisa super tensa. Acho que você até lembra dessa fase. Vocês estavam aqui em Brasília no evento. Você até conheceu ela pessoalmente, é verdade. E aí ela tinha tido um dia super difícil, assim, do dia da separação mesmo. Ela tava super mal. Nossa, foi tenso mesmo. Aí, lembra? E aí eu colocava no banho dela. Na hora que ela entrava no banho, eu já pingava umas gotinhas no cantinho do box mesmo. Sim, sim. E nossa, eu lembro assim que a primeira vez, tanto é que ela ficou meio viciadinha, usava todo banho. O Gente, primeiro banho, é tipo ela ficou de sabonete, cara. pra mim é tipo isso. Se você não tem ele, é que está faltando alguma coisa. O meu acabou, fiquei órfã. Porque, gente, além dele ter todas essas propriedades terapêuticas de ser, né, analgésico, antimicrobiano, anti-inflamatório, antiespasmódico, febre, gente, febre. Pega o eucalipto e dá um banho na criança. Você pode pegar uma esponja mesmo, Ótimo. molhar, pinga na esponja e fica passando nas costas, nos pés, faz escalda-pés nas crianças. Ah, a criança tá dormindo, não quer acordar ela? Passa na planta dos pés, passa ao longo da coluna. O eucalipto é um óleo excelente para essa parte de controle de temperatura corpórea. E aí, além disso, que é o que a gente estava falando, emocionalmente, o eucalipto é o óleo do bem-estar. Ele é o óleo que ensina a gente que a gente não precisa ficar doente e que nós somos responsáveis pela nossa saúde. Então ele traz muito essa sensação de bem-estar, porque a respiração ela está completamente relacionada com como você se sente, né? Então não tem jeito, o eucalipto, além dessa parte terapêutica, a parte emocional dele é maravilhosa. Então é um óleo que, se você ainda não tem na sua farmácia, já anota na sua lista, porque é o óleo que você tem que ter na sua casa, quem é mãe principalmente, e também quem não, para você conseguir fazer aí o teu banho relaxante, usar ele para inúmeras possibilidades. Aqui no lado direito a gente colocou, né? Infecção de trato respiratório, bronquite, catarro, sinusite, rinite, gripe, resfriado, febre, asma. Pensou em respiratório, todo mundo sabe, né? O eucalipto é aquele cheirinho de respiratório, de sauna, né? Todo mundo conhece. E o irmão dele, limão, o eucalipto limão, gente, É sério, ótimo também, verdade, amiga. é maravilhoso tão quanto. Verdade. Muito bom mesmo. Meu fica na cozinha, inclusive. É. E aí o modo de usar.
Quer conduzir, amiga? Pode ir? Então, modo de usar vai ser dessa forma que a gente já falou, né? Que é difundir no difusor. Pode também colocar na palma da mão, né? Colocar umas gotinhas no banho, no box do banheiro é fantástico. Que eu tô falando, gente, eu fiquei sem. Aí eu botei, eu falei, o que pode ser similar a ele aqui, alguma coisa, e eu não tinha o limão eucalipto, aí tinha acabado o meu eucalipto, aí eu falei, vamos com alecrim, eu tomo banho com alecrim, gente, mas não é aquela coisa, é bom, mas não é, a sensação que o eucalipto me traz, assim, no banho do relaxamento, e olha que eu nem sou a louca da sauna, nem sou aquela, nem consigo ficar em sauna, mas, assim, aquele cheirinho é muito gostoso. Inclusive, quem tem sauna, gente, vai lá na sauna do clube, ou leva o seu eucalipto, bota lá na pontinha né, da sauna, assim, e vai inalar também, vai ser fantástico. Você vai estar inalando de forma completamente natural e fantástica. Então, dá uma. Deixa lá, às vezes a pessoa não sei se tem autorização, mas você bota lá no cantinho, não vai ter nenhum problema, ninguém vai saber que vai ser o óleo essencial, se você não puder tocar o óleo essencial. Então, você faça isso que vai ser fantástico. E além de óleo de coco fracionado, vai massagear bem, né, nas costas, nos seus nasais, nas plantas dos pés. As plantas dos pés, gente, ela é muito bacana, ela tem uma resposta muito rápida, mas ao mesmo tempo que ela é rápida, ela acaba rápido, digamos assim, de forma leiga falando, mas é eficaz. Então, é por isso que a gente utiliza muito em criança dessa forma. Adulto também é muito bacana. Então, se tiver com alguma questão de tosse, de algo mais profundo, bronquite, todas essas ites aí que a gente falou respiratórias, eu gosto também muito de potencializar colocando meia. Então, após o uso, depois que colocar, passar uma meia, também no pescoço, quando tiver que passar alguma questão aqui de garganta, os olhos relacionados a respiratório, e tá muito aqui faringe, laringe, passa e coloca um lencinho para poder potencializar, esquentar bem aquilo ali e ele poder absorver bem. E, obviamente, pingar no travesseiro. E a nossa amada inalação úmida também, ele pode ser inserido na inalação úmida, como a gente tinha comentado anteriormente. Maravilhoso, é isso. Inclusive, eu estava olhando aqui para o chat, a Amanda até comentou que o Peppermint para rinite preventivo é perfeito, porque a Amanda, ela teve muito, né, rinite. Então é legal falar isso, gente, porque às vezes a gente vai buscar uma ferramenta só quando a gente está no meio do olho do furacão, e aí isso, obviamente, vai ter uma resposta, né, mais demorada mesmo, porque não tem jeito, não existe milagre. Mas se você, além de usar nos dias agudos, você também usar na sua vida, isso também vai proporcionar que você tenha menos recidiva, que isso aconteça menos, por conta de todas as propriedades terapêuticas que a gente falou dele. Então, se você tem aí uma doença crônica, ainda mais agora, nesse momento que a gente tá com as crianças, usa óleo essencial neles todos os dias. Mas ele não tá gripado. Cara, usa Brief mesmo assim, usa uma sinergia de eucalipto mesmo assim, porque é isso que vai preventivo. É isso que vai fortalecer para que ele tenha menos, porque existe aí 1 milhão de agentes infecciosos o tempo inteiro. A Rê comentou que ela tem um monte de frasco vazio de eucalipto. Essa sinergia que eu fiz para lua para tosse, o meu eucalipto tava só o cheiro ali embaixo. Sabe quando você tem até que tirar o batoque para conseguir pegar a gota, porque ele já nem sai mais no conta-gota? Estava assim, eu aproveitei o frasco, então reaproveitem esses frascos para fazer a sinergia de vocês. É excelente, você já tem ali, né? Já tem uma sinergia com a base daquilo que você quer. Então pega ali um frankincense, é ótimo, porque você pode fazer para tudo. Lavanda, melaleuca para essa parte respiratória, peppermint. Então reaproveitem os frascos, né? Foi assim que eu fiz. Também, né? Já com tosse de cachorro antes aí foi embora. É que a Jaque tá como Thaís Brunelli. Aí pode dar uma confundida no chat, né? Mudou agora. Top, amiga. Tá, agora outros óleos que também podem auxiliar, porque assim, quando alguém fala pra mim, tem um problema respiratório, os 3 óleos que passam na minha cabeça, na nossa cabeça, a gente até se alinhou, né, amiga, antes de montar a apresentação, é o Brief, o Peppermint e o Eucalipto. Tipo, os 3 que eu falo, cara, um dos 3 você tem que ter. Se você puder, tenha os 3. Mas a gente ainda pode olhar para a melaleuca, porque a melaleuca tem propriedades
terapêuticas aí, né, que são ótimas para o sistema respiratório. Então, ela tem antimicrobiana, antiviral, antibactericida, anti-inflamatória. Por quê? Porque quando você olha para doenças respiratórias, elas basicamente são três pilares. Ou ela é anti-inflamatória, ou ela é uma doença inflamatória, ou ela é uma doença infecciosa, ou ela é uma alergia. Basicamente é isso que gera uma doença respiratória, não tem outra coisa. Então, se você tem uma doença por fundo infeccioso, a melaleuca tem que estar aí no teu processo. Por quê? Porque ela é antiviral. A gente fala melaleuca é a farmacinha, né? Então, por isso que ela é ótima. E além dela ser anti-inflamatória também, né? Aí a lavanda. Pô, lavanda é um óleo que ajuda muito no sistema respiratório, gente. Por quê? Porque ela é antiespasmódica, então ela ajuda nessa parte das tosses também. Ela é anti-inflamatória, ela é analgésica, ela é anti-infecciosa. A lavanda, a gente fez a aula, terça-feira eu e a Fê, a gente falou da lavanda, falou. Por isso que tá sendo rápido esses daqui, a melaleuca, a lavanda e o frankincense, porque a gente falou na aula. Então, se você quiser saber mais detalhado sobre esses três óleos, assiste a aula que a gente gravou na terça-feira, que eu não mandei o link ainda no grupo, mas eu vou mandar. Então, eu já vou mandar as duas, tá? Essa e a outra. Mas são óleos que eu até comentei no chat, a Vivi perguntou pra mim, o que você usou na sinergia de tosse da lua? Eu usei ali o eucalipto, né, o X, e mais usei melaleuca, mais usei frankincense, mais usei lavanda, porque são óleos que ajudam muito no sistema respiratório, por conta dele ajudar nas infecções e nas inflamações, principalmente, o que acontecem nas doenças. Gente, lavanda não é só óleo para dormir. Vocês não têm ideia da lavanda. Ela não é à toa que ela é a mais popular, que todo mundo vai atrás por conta do aroma. E às vezes, muitas pessoas falam assim: nossa, mas essa lavanda é muito forte. Eu falei: então, deixa eu te falar. Primeiro, que ela não é uma essência, não é essência. Então, se você está atrás dessa lavanda para ficar inalando, botar cheirinho no cantinho das coisas, pode ser que, obviamente, isso aí é de gosto. Ela não ela é cheirosa, mas ela não vai ter o cheiro de um perfume sintético que você está acostumada com essas essências, né? Então, ela é muito boa também para outras questões, inclusive a de fundo respiratório. A Luinha chegou, gente. Tá, então agora já vamos caminhar para o final aqui do nosso encontro, mas o que a gente quer falar agora... Peraí, filha, você pode ficar aqui, não tem problema, mas... Você quer pão de queijo? Tá bom, então vai lá comer pão de queijo. Eu já tô terminando. Ó, o Caizinho também já chorando ali. Falando agora das alergias respiratórias, porque eu sempre falo, né? A gente tava conversando sobre quais óleos a gente ia falar, e a gente, que nem eu falei, ou é uma infecção, ou é uma inflamação, ou é uma alergia respiratória. Quando você pensa na alergia respiratória, o próprio peppermint é um óleo que ajuda muito, mas esse trio aqui, né, amiga? Fantástico. É impressionante esse trio. Impressionante mesmo. A gente tem um antialérgico aqui de uma forma super potente. E detalhe, a Thaís tem até a vivência com a lua, forma tópica assim, comer alguma coisa, não sabia nem o que era, ou se alguma coisa picou até Picada. Minha amiga, o que foi aquilo, né? Não. A lua com as costas todas empoladas, barriga, né? E aí ela passou, teve a sanidade mental, assim, foi sã de chegar e falar, não, calma, deixa eu respirar fundo, vamos passar, e em questão de 5 minutos, eu lembro muito desses stories. Passou, foi algo assim milagroso. Então, ela também é ótima para você utilizar para o cunho respiratório das alergias, né? Porque como a gente colocou aqui, ó, 5 mlzinho, 5 gotas de cada, completa, passa nos seios nasais. Inclusive, você pode também ingerir na cápsula vegetal, em uma colher, uma gota de cada, que você vai estar também tratando de dentro para fora, caso seja necessário essa tratativa. Porque a parte tópica, gente, só lembrando, não descarte ela achando que só é para questão de coisa tópica mesmo, problema tópico. Não. A parte tópica ela também pode tratar a questão interna, porque ela vai cair na corrente sanguínea. Caindo na corrente sanguínea, ela vai fazer todo o trabalho que precisa ser feito. Então, não achem que a parte tópica ela não vai funcionar para problemas internos. Funciona e muito.
E o Rafa, amiga, ele tem bastante rinite, alergias respiratórias, né? Então o Rafa usa muito. Tipo, começou a alergia respiratória, ele já pega uma colher, já pinga uma gota de cada um, ele nem põe na cápsula, ele faz na própria colher mesmo. Uma gota de cada um, toma nossa, o Rafa é impressionante, porque, gente, quantas pessoas vivem aí de antialérgicos, né? Então não precisa, e fora que você vai ter um muito potente, eu falo, esse antialérgico é mais rápido do que antihistamínico que a gente compra sintético na drogaria real. Então, experimenta, se você não experimentou ainda, tem alguma alergia dessa parte de dentro para fora, toma. Quando for da pele, faz o tópico com óleo de coco. Cuidado com o sol, porque o limão é cítrico, fotossensível, né? Então, cuidado para você não se expor ao sol, para você não queimar a sua pele. Mas é muito poderoso, é na hora. Eu já usei para picada de abelha, né? Porque eu tenho aí algumas recorrências, né? É. Que só Deus sabe por quê. E aí eu sempre uso esse trio aí, tanto tópico para até o prurido, a coceira, o inchaço, ajuda e tomo também. Então, realmente, assim, pensou em alergia, pensou nesse trio aqui, super acessível, maravilhoso, todo mundo tem. É os 3 óleos que não dá pra gente ficar sem na nossa casa, né? Produtório, então é muito bom. E outra coisa, quando for na colher, gente, sempre colocar ali um mel, um azeite Vegetal, né? vegetal para poder você poder ingerir melhor e ele poder ter uma absorção melhor, porque vai ter a gordura ali, e aí você vai conseguir também Vai ficar mais fácil para ingerir e para absorver mesmo, né? Isso, a palavra estava faltando, absorção. Beleza, agora vamos aqui para sinusite, porque quando a gente estava fazendo, o que a gente vai colocar nessa aula, porque a gente não queria fazer uma aula muito extensa e é tão difícil porque a gente sempre quer compartilhar todas as experiências, né? Mas a Rê falou, não, tá, vamos colocar a tua sinergia da sinusite, porque, gente, essa sinergia da sinusite é maravilhosa. Então, quem for cliente nosso já vai receber esse material, né? Então não se preocupa, mas se você não for cliente nosso, já anota aí para você ter essa fórmula mágica de sinusite maravilhoso. Então, aqui, qual que foi a experiência? O Rafa, a gente teve uma gripe muito forte em janeiro do ano passado, que foi até, né, eu não sei se foi Covid, porque a gente não chegou a fazer o teste, mas foi aquela gripe horrível, acho que não foi, acho que foi H1N1, enfim, eu não me lembro. Eu não lembro, né, qual foi, mas enfim. Aí o Rafa teve uma sinusite muito forte, daquelas de você não conseguir baixar a cabeça, porque já sentia aquela pressão na face. E aí eu peguei um frasco de 5 ml, coloquei 5 gotas desses óleos essenciais aqui, que basicamente quem tem o kit tem. Se você não tem o kit, o único que não tem no kit é o lime. E aí pode usar o lemon? Pode, mas eu sugiro que você compre o lime. Então, para você ter essa sinergia perfeita como ela é, compre o lime. Um óleo super acessível, porque os cítricos são super acessíveis. E fora que eu particularmente amo o aroma do lime. Para pôr no difusor ele é uma delícia. Para comer com abacate, para colocar na água, para ter na cozinha. Eu particularmente gosto mais Eu também do gosto lime. do limão siciliano. Eu amo lime. O lemon, gente, ele é mais amarelinho a etiqueta e ele é o limão siciliano, que no Brasil não é tão comum, né? Lá nos Estados Unidos, quando eu morei lá, o lemon, ele é mais usado, o siciliano é mais usado, é mais até barato, né? Agora, no Brasil, a gente tem mais o limão Tahiti, que é o verdinho, né? Então, brasileiro tá mais acostumado com Tahiti. O lime é o limão Tahiti, o lime é o limão verdinho. Então, você coloca tudo num frasco, completa o volume, 5 gotas de cada, completa o volume com óleo de coco e faz uma massagem aqui, ó, nos seios nasais, na testa, ao redor da orelha, sabe? Até nessa parte de pescoço e nuca, assim, cuida bem da tua face, porque, nossa, é impressionante como alivia, como é maravilhoso. Então, para sinusite, essa sinergia já anota aí, que faz a massagem, ó, tem até a fotinho aqui, nas crianças, é ótimo. E inalação profunda também. Então você pode esfregar na sua mão e fazer aquela inalação bem profunda, né? Porque obviamente todos esses óleos aí com essas propriedades antivirais, antimicrobianas, anti-infecciosas também vão fazer com que você tenha uma respiração melhor. Além da lavagem nasal, né? Não esqueçam da lavagem nasal, porque a lavagem nasal é maravilhosa.
Eu até coloquei aqui o Past Tense, porque se você às vezes tá com pressa e não fez a sua sinergia ainda, eu amo Past Tense. Inclusive, ele foi um óleo do Bogo, né? Então, se você também comprou o Bogo, você tem um aí na sua casa. É um óleo que alivia muito para a tensão. Ele foi desenhado para a parte de tensão, inclusive muscular, mas ele tem uma resposta ótima em enxaqueca e excelente na sinusite. Inclusive, já me ajudou muito na sinusite também. Ele é até muito forte, então você tem que tomar cuidado, usar ele na face, porque se cair, se tiver perto do olho, você vai chorar, real. Vai ser desesperador, mas daí vai passar 5 minutos depois. Mas nesses 5 minutos você vai falar: Meu Deus, perdi a visão, porque eu já deixei cair várias vezes, assim, que às vezes eu tô com uma enxaqueca muito forte. E eu dou um banho, assim, na testa, nas têmporas, e acabo pegando um pouco no, assim, né, próximo ao olho. Então, cuidado, mas é maravilhoso. Então, gente, é isso que a gente queria compartilhar com vocês nessa apresentação de hoje, nesse encontro de hoje, falar sobre os óleos essenciais no respiratório. Se você ainda não é nossa cliente, você é muito bem-vinda. Chama a Renata, me chama, a gente vai te explicar qual que é a melhor forma para você se tornar nossa cliente. Existe a opção de kit, existe a opção de adesão para que você já pague o valor mais barato do óleo, para que você já entre no nosso grupo. Esse mês está cheio de promoção, então é uma excelente oportunidade de você se tornar cliente. Se você já é nossa cliente e não processou o LRP ainda, hoje é o dia 15, é o último dia para você ganhar o capim-limão, que é um óleo top. Vou até fazer um post agora dos usos dele também. A Rê tem um post no Receita em Gotas muito bom também, que eu vou até mandar lá no grupo para o pessoal conhecer. Então, o capim-limão é um óleo excelente para você aproveitar a oportunidade do LRP, que é aquele plano onde você compra e você ganha pontos para trocar produto né, de graça, como se fosse um programa de milhas mesmo. Maravilhoso. Se você tiver dúvida do LRP, chama a tua consultora, vamos te ajudar para você aproveitar a oportunidade de ganhar óleo, né? Quem que não ama ganhar óleo essencial? Então, aproveita aí para você ganhar. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Porque caso não, a gente... É isso, né, amiga? A gente encerra o nosso encontro. Exatamente. Acho que não temos nenhum tipo de dúvida aqui, meninas. Então, top, meninas. Eu vou encerrar a gravação, vou subir a gravação no YouTube, gerar o link, mandar no grupo, mandar o e-book. E muito obrigada a todas vocês que estavam aqui com a gente, muito grata. Obrigada, Léo, muito grata. Obrigada, Magda. Obrigada, Simone, Vivi, Jaque. Obrigada, meninas. Tamo junto, Obrigada, meninas. meninas. Um beijo, viu? Um beijo, Si. Um beijo, amore. Fiquem com Deus, meninas. Um beijo. Rê, tamo juntas. Obrigada pela parceria, amiga. Beijo, meninas. Muito obrigada. Até mais. Obrigada, tá? Beijo.